Olá, iluminadas! Eu sou Luciana Ribeiro, pastora e psicoterapeuta, e você é sempre muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu já gostaria de iniciar o vídeo de hoje orando com você e agradecendo a Deus por essa série que tem edificado a nossa vida, que tem trazido luz ao nosso coração e à nossa mente. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Mais uma vez, nós fazemos como na antiguidade, quando as pessoas paravam tudo ao seu redor, para se assentarem ao redor de Jesus, para aprenderem contigo. E Senhor, nesse momento, eu consagro a Ti esses minutos, esse tempo em que estaremos conversando, inspirados pelo Teu Espírito, sobre a nossa identidade espiritual, sobre o nosso propósito aqui nessa terra. E nós te agradecemos, Senhor, por esta série, a série Metanoia. Hoje nós te entregamos o último vídeo desta série e pedimos ao Senhor que nos ajude com a nova série que será inaugurada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que seja resposta para mim e para todas as pessoas que estarão assistindo esta palavra, assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando agora ao final da nossa série, a série Metanoia. Se você já é inscrito aqui no canal, inscrito nesse canal, você pode rever os vídeos dessa série na nossa playlist Metanoia. E você que está chegando agora, seja muito bem-vinda ao canal. Fique à vontade, se inscreva no canal, deixe seu joinha, o seu like, porque assim, essa palavra, assim como nos edifica, vai edificar um maior número de pessoas. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e deseja espalhar para um número maior de pessoas. Então faça a sua parte, seja edificada, mas edifique também uma outra pessoa. Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que vai se identificar ou que você conhece, que precisa ouvir esta palavra. Bom, o texto de hoje nós vamos ler, está aqui em Mateus, capítulo 5, e o versículo é do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim o texto: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra, uma direção muito importante que Jesus estava dando aos seus discípulos. Jesus estava aqui consolidando, confirmando, carimbando a identidade dos seus discípulos, o propósito deles aqui nessa terra. E Jesus, de maneira muito prática, vai usar dois elementos essenciais para a qualidade de vida aqui na terra, que é a luz e o sal. Nós vamos primeiro falar sobre a importância da luz. Nós não conseguimos hoje sobreviver sem luz. O planeta não sobrevive sem luz. É importante nós afirmarmos que luz e trevas não têm comunhão. Luz e trevas são antagônicas, são opositoras. Nós nunca veremos as duas dividindo o mesmo ambiente. Algumas pessoas dizem que a luz e as trevas são forças opositoras, mas na verdade a luz ela é muito superior às trevas. Isso porque se você estiver num ambiente cheio de luz e entrar um pouco de trevas, elas não farão a diferença naquele ambiente, porque as luzes não permitirão com que as trevas prevaleçam. Mas se você estiver num ambiente carregado de trevas, totalmente escuro, aquele breu, e um pequeno feixe de luz entrar, essas trevas já serão sabotadas. Então, a luz é infinitamente maior do que o poder
das trevas, a luz sempre vai superar as trevas. E Jesus está dizendo para os discípulos que nós somos a luz do mundo. A nossa tendência como luz é querer conviver entre outras luzes. É normal. A nossa noção de pertença, de pertencimento, nos diz que nós precisamos estar num ambiente onde a mesma língua é falada, onde a mesma cultura é difundida, disseminada, onde há tudo em comum, onde o discurso é o mesmo, onde há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E é lógico que para o convívio diário, nós vamos preferir estar neste ambiente onde há luz. Mas em alguns momentos da nossa vida, nós teremos que ir até ambientes que não estarão tão carregados de luz. Ambientes sombrios, ambientes escuros, ambientes estranhos. E sabe, há uma pesquisa que foi feita na Europa há um tempo atrás, e essa pesquisa identificou que em cidades onde não há um bom investimento em iluminação pública, existe um índice maior de violência. Aqueles becos escuros, aqueles cantos escuros, por onde as pessoas evitam passar porque provavelmente ali há uma emboscada. Existe um perigo iminente onde há ausência de luz. Existe risco e nós vamos querer evitar isso. Então, muitas das vezes nós evitamos esse contato com o que é treva, com o que é sombrio, mas em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai nos levar a esses ambientes. Eu me lembro que assim que eu e o pastor Estevão nos casamos, e esse ano nós completamos 16 anos de casados, e quando nós estávamos recém-casados, nós estávamos procurando um local para nós morarmos, e nós vimos no anúncio um apartamento num local excelente por um preço muito baixo. E aquilo chamou a nossa atenção e nós fomos até a imobiliária. E quando nós chegamos na imobiliária já era final de tarde, e aquela atendente da imobiliária, ela perguntou pra gente: vocês têm certeza que vocês querem ir lá ver esse apartamento agora? Porque ele está sem luz. Não é melhor vocês retornarem amanhã, porque amanhã vai ter claridade, vocês vão poder observar o apartamento melhor. Mas nós estávamos ansiosos, nós queríamos ver. Achamos até que era Deus abrindo uma porta extraordinária para nós. Um apartamento numa localidade incrível por um preço de banana. E aí nós pegamos a chave e eu lembro que nós entramos, e há 16 anos atrás os celulares não tinham lanterna, então nós entramos e toda hora eu ficava discando para a luz do visor do celular acender e nós conseguimos enxergar aquele apartamento. E passamos por todos os cômodos e saímos daquele apartamento falando: uau, esse apartamento está num lugar top, ele é incrível, como ninguém alugou esse apartamento, Deus estava guardando esse lugar para nós. Nós voltamos na imobiliária e aquela mulher com muita sabedoria falou assim: não vamos fechar o negócio hoje, façam o seguinte, amanhã vocês têm que retornar com toda a documentação e amanhã então vocês, antes de nós fecharmos o contrato, voltem lá e olhem o apartamento mais uma vez. E nós voltamos para casa e tiramos as cópias, preparamos todos os documentos que eram necessários e voltamos cedinho na imobiliária para não perdermos o que a gente achava ser uma bênção. E aí quando nós chegamos lá, deixamos os documentos, pegamos as chaves e voltamos no apartamento. Quando nós chegamos no apartamento e eu abri a porta, que a porta se abriu, a sensação que eu tinha é de que eu não estava entrando no mesmo apartamento. Eu olhei para a sala e eu vi tantos defeitos que precisavam ser consertados. Quando eu cheguei na cozinha, uau, quanta coisa estragada e quebrada. O pior cômodo era o banheiro. Nem piso tinha, nem chuveiro tinha, mas nós não conseguimos enxergar isso com a ausência da luz. Que diferença uma boa quantidade de luz faz na nossa vida? Que diferença uma boa quantidade de luz faz na tomada das nossas decisões? A luz fez toda a diferença. Nós percebemos e entendemos por que aquele apartamento estava vazio e não havia sido alugado por ninguém. Nós voltamos para a imobiliária constrangidos,
devolvemos a chave a ela e antes que nós pedíssemos desculpa, ela mesma já falou: vocês vão desistir de alugar, não vão? E nós não fechamos aquele contrato. Muitas das vezes nós fazemos contratos de relacionamentos, contratos de empreendedorismo, contratos às vezes com o inimigo da nossa alma, contratos com mecanismos autossabotadores na nossa mente, nas nossas emoções, porque nós não estamos enxergando com clareza. Falta luz. Mas além de clamarmos e pedirmos e invocarmos por mais luz na nossa vida, aquela mulher que de fato nem sequer existiu, aquela que Jesus criou em uma de suas parábolas, aquela mulher que perdeu aquela dracma, para ela resgatar o que ela perdeu, a primeira coisa que ela precisou fazer foi aumentar a quantidade de luz dentro da sua casa. Percebam que ela não estava fora de casa, ela estava no seu ambiente de costume, ela estava no seu lugar seguro, no seu porto seguro. Mas mesmo assim, não havia luz suficiente. E quando ela percebe que ela perdeu algo bem debaixo do seu nariz, dentro da sua própria casa, ela precisa aumentar a quantidade de luz. Ela não vivia na escuridão, mas ela acostumou a viver no seu dia a dia, na sua rotina, com uma quantidade de luz que dava para tocar, dava para levar. Mas na hora de resgatar o que se havia perdido, ela precisou investir em mais azeite, em mais pavio, ela precisou aumentar a quantidade de luz. Você sente que você perdeu alguns valores nesses dias? Você sente que não está conseguindo enxergar com clareza? É simples. Invista em mais azeite. Aumente a quantidade de pavios na sua vida. Dispare gatilhos de maneira com que essa luz aumente no seu dia a dia, na sua rotina, e você vai enxergar com mais clareza. Mas Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos: vocês também são essa luz. Não há como esconder uma candeia, uma luz debaixo de uma vasilha. Uma vasilha, uma candeia precisa ficar no lugar apropriado. Existe um lugar certo para uma candeia estar. Esse lugar certo é em uma posição de destaque. Quando nós estamos cheios de luz, nós nos destacamos. E onde nós chegamos, nós nos destacamos por muito tempo. Uma vez eu até fiquei aborrecida com Deus. Meu Deus, eu vim para esse culto para ouvir, para receber. Meu Deus, eu vim a essa casa, esse aniversário para comer salgadinho, beber refrigerante, comer bolo. Mas onde nós chegávamos? Ora por esse aniversariante. Canta um louvor. Aqui você está com oportunidade nesse culto. E às vezes eu ficava aborrecida com isso. Eu quero ficar no meu cantinho, mas não tem como. Quando nós somos luz, quando nós somos candeia, aonde nós chegarmos, nós vamos iluminar. Nós vamos trazer, vai ser uma oportunidade do Senhor nos usar para trazermos esclarecimentos. Seja a luz no seu trabalho. Seja a luz na sua empresa. Ah, mas eu não posso evangelizar na minha empresa. Tem um texto que diz assim: pregue Jesus e, se necessário, use as palavras. Nem sempre para falarmos de Cristo nós vamos precisar usar o discurso religioso. Nós falamos de Cristo sendo luz, sendo transparentes, sendo luz em nossa essência, carregando a essência de Deus em nós. Deus não é um velho barbudo sentado num trono enorme. Deus é força, Deus é poder, Deus é luz. Lá na Cidade Santa não haverá sol, porque o próprio Jesus iluminará toda a cidade. Nós temos a essência de Cristo, nós temos o DNA de Deus em nós. Se Deus é luz, expresse, distribua a luz que há dentro de você. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão terríveis trevas haverá dentro de você. Absorva a luz. Distribua a luz. Absorva a luz. Distribua a luz. Esse versículo que diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. O que esse versículo está querendo nos dizer? Que através dos nossos olhos
todo o nosso corpo pode se contaminar. Não estou apenas falando desse corpo físico, do cuidado óbvio e lógico que nós temos que ter com aquilo que os nossos olhos captam, com aquilo que a nossa visão percebe. Mas há uma conexão entre o que os nossos olhos veem e como o estado do nosso corpo vai ser. Sim, o olho físico com o corpo físico, mas também a nossa visão espiritual com todas as demandas da nossa vida. Esse corpo, ele aponta para a totalidade, para todas as partes do ser humano. Os braços, pernas, inclusive os sintomas que brotam do nosso corpo, muitas das vezes tem a ver com o que nós vemos. Por exemplo, se você assistir a um filme de terror, aquilo vai entrar pelos seus olhos, aquelas cenas terríveis, e o seu corpo vai sentir. Você vai suar frio, você vai tremer, você vai sentir medo, taquicardia, tremores, boca seca, enfim, arrepios. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se a sua visão estiver apontada, focada para a luz que vem do alto, todo o teu corpo, ou seja, todas as partes que te formam, todas as partes, todas as áreas da sua vida que formam a sua identidade serão luz. Jesus também vai dizer que nós somos o sal da terra e o sal, ele é essencialmente saboroso. O sal faz toda a diferença no nosso dia a dia. Nós precisamos de certa medida de sal. A vida com sal fica muito mais saborosa, tanto que algumas pessoas falam assim, isso está sem graça, está insosso, está sem sabor. Nós podemos fazer uma comida MasterChef, podemos preparar um grande banquete, mas se esquecermos do sal, parece que todo o esforço foi em vão. O sal é, em sua essência, saboroso. Ele existe para este fim, para essa finalidade, para destacar o sabor de um alimento. Acontece que, às vezes, nesse processo de formação, o sal passa por interferências. E aí, quando ele é colhido, quando ele é captado, percebe-se que a sua essência, o seu propósito foi comprometido. E aí, o que fazer com esse sal? Que não vai servir para salgar. Em Israel, antigamente, na época do inverno, quando a neve caía, a escada do templo, o acesso ao templo ficava escorregadio, todo aquele sal que não servia para temperar ou para conservar um alimento não era desperdiçado. Ele era levado para o templo e então ele era jogado sobre a neve, porque este sal derreteria a neve e o piso não colocaria a vida daqueles fiéis, daqueles adoradores, dos sacerdotes, enfim, de todas aquelas pessoas que iam ao templo, em risco. Então, o sal que não servia para dar sabor e temperar ou conservar os alimentos era usado para ser pisado pelos homens, para derreter a neve. E Jesus está falando: se vocês não salgarem, se vocês não temperarem a vida das pessoas, se vocês não forem aquele plus, aquele algo a mais, vocês só vão servir para ser pisado pelos homens. É sobre isso que Jesus está falando. O sal continua sendo sal, mas agora ele tem uma outra utilidade. Utilidade é diferente de finalidade. Esse sal que não tinha sabor, ele até tinha sua utilidade, mas nós precisamos ter cuidado com esses dois conceitos. Não podemos nos conformar em sermos apenas úteis. Nós precisamos saber a nossa finalidade. Finalidade é: para que eu existo? Para que serve? Para que serve o sal? Para salgar. Para que eu existo? Qual é o meu propósito? E agora, se esse sal perder a sua essência, ele não vai ser descartado. Ele perdeu a sua finalidade principal, o seu propósito, mas ele ainda vai ter uma utilidade. E você? Utilidade é: o que dá para fazer com isto? Já que ele não serve ao propósito, à finalidade dele,
O que ainda dá para fazer isso antes que seja descartado? Você tem sido pisada ou você está temperando? Você tem funcionado no modo de utilidade ou você tem vivido a sua finalidade, o seu propósito? Essa palavra está falando com você? Se sim, deixa aqui nos comentários. Olha, eu tenho certeza que eu estou vivendo o meu propósito. Eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que eu tenho uma finalidade. Ou de repente, por favor, ore por mim. Eu preciso descobrir ainda o meu propósito. Eu sinto que eu só sou útil, que eu sou apenas usada. E assim eu me sinto pisada, usurpada, sugada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se você se sente assim, coloque aí o seu nome nos comentários e nós estaremos também clamando, orando pela sua vida. Quero pedir a você que veio alguém à sua memória agora, ao final dessa palavra, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Enquanto eu falava da luz, eu quero finalizar esse vídeo com uma experiência que eu tive há um tempo atrás, quando a nossa agenda de banda, de viagens era muito intensa e na minha casa eu que cuidava de todo o serviço da casa. E teve meses que nós tivemos 36 compromissos num único mês, 32 compromissos em um único mês, viajando muito. E às vezes eu chegava em casa cansada e pensava assim, eu vou relaxar. Eu vou descansar agora, eu vou colocar o pé para cima. E eu ligava a televisão e eu colocava o pé para cima, mas quando eu ia assistir a TV, eu lembro que eu via aquela poeirinha, aquela nata, porque eu ficava muito tempo fora de casa. A casa ficava fechada, mas a poeira se acumulava. Então eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia sossegar e assistir a TV enquanto não pegasse um paninho e limpasse, tirasse aquela nata de poeira que ficava ali no REC. Mas às vezes teve um dia que eu estava tão cansada que eu pensei, peraí, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ao invés de limpar o REC, eu fechei a janela. Porque quando a luz entrou, ela denunciou o que precisava ser limpo, o que precisava ser reparado. Quando eu estava falando sobre a luz, eu lembrei disso que aconteceu alguns anos atrás. Como você está conduzindo a sua vida? Será que quando a luz entra e denuncia o que precisa ser limpo, você foge da luz, você repele a luz para longe, para não ver o que precisa ser reparado? Ou quando a luz entra, você entende e há uma inquietação dentro de você até que o que está sujo seja limpo? Pense nisso, reflita sobre isso, deixe a luz entrar, mas sabendo que como aquela mulher que precisava recuperar a sua dracma perdida, depois que ela acendeu a candeia, ela precisou pegar a vassoura. Quando a luz entrar, talvez você vai perceber que algumas coisas precisam ser organizadas, precisam ser limpas, desempoeiradas. Mas faça um movimento, viva debaixo da luz. Lembre-se, luz e trevas não são iguais. Você pode entender ou sentir o peso das trevas te esmagando, mas se você clamar pela luz, quando ela chegar, as trevas vão fugir. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!